Senhor, nós estamos com uma disposição séria de entender algumas coisas a respeito das razões que nos afastam do Senhor, ou que fazem com que a gente considere não estar perto de Ti. Mas eu quero pedir que o Senhor nos ajude a nos perceber nisso. E de uma forma muito especial, nos ajude a voltar para perto de Ti. Sem os traumas, os bloqueios e tantas dificuldades que às vezes nós encontramos para estar perto de Ti. Conduza o nosso coração e nossa mente nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós hoje estamos começando uma série nova aqui na comunidade Jardim Paulista, cujo tema é Razões para Abandonar a Deus. E essa série ela tem algumas coisas nos bastidores que essas coisas fizeram com que essa série viesse à tona. Não porque tenha acontecido só comigo, mas porque eu tenho percebido isso na vida de muitas pessoas, e talvez de muitas pessoas que nós até mesmo nem conhecemos, mas da nossa sociedade. Tem aumentado o número de pessoas que se rebelam contra essa ideia de Deus, ou esse relacionamento com Deus. Tem aumentado o número de pessoas que não querem saber de viver numa igreja, ou mesmo lidar com alguns temas que a fé em Deus traz ao coração, traz à mente. E nós então separamos 4 temas, 4 razões. Não sei se dá para dizermos que são as mais importantes, mas são 4 razões que nós encontramos facilmente na vida de pessoas que estão ou longe de Deus, ou que estão perto, mas não estão tão perto assim, ou que de alguma forma mantêm uma fé de que Deus existe, mas talvez seja para outras pessoas, não é para mim. E nós então vamos conversar aqui hoje sobre a razão, o meu sofrimento. O meu sofrimento é a razão de eu abandonar o meu relacionamento com Deus, ou abandonar ou me afastar de Deus. No próximo domingo nós vamos conversar sobre a minha independência, como também uma razão para nós considerarmos viver uma vida longe dessa questão da ideia de Deus ou da presença de um ser todo-poderoso. Eu quero decidir sobre a minha vida. Eu sou autônomo, eu estou crescidinho e eu posso e devo decidir como eu vou viver. Não quero um ser que é perfeito dando algum pitaco sobre como eu devo viver, como eu devo conduzir minha família, minha vida, meus negócios. Então, a independência nós também encontramos como uma razão, que alguém pode, então, considerar se afastar de Deus. No dia 20 de novembro, nós vamos conversar sobre os meus desejos. Quantas vezes nós também não nos pegamos nos afastando de Deus ou da ideia de Deus, porque nós queremos algo e aparentemente não é isso que Deus quer para mim. Quando eu quero realizar um sonho e eu percebo que na verdade Deus está lutando contra. Então eu vejo os meus desejos, vejo aquilo que talvez seria a proposta de Deus e falo, não, eu prefiro realizar o meu sonho. Eu prefiro realizar os meus desejos. E por último, no dia 27 de novembro, nós vamos conversar então sobre a minha incompreensão, que também é algo que ocupa as nossas inquietações, porque muitas vezes nós falamos, como pode um Deus que se autoproclama como bom, permitir que tanto sofrimento exista na minha vida e nos outros? Como pode um Deus bom, ora falar comigo e ora não falar? No momento em que eu mais preciso, ele se afasta. Eu não compreendo isso, eu não compreendo essa dinâmica e eu prefiro me afastar dessa possibilidade. Não quero considerar uma vida na companhia de um Deus dessa forma. Então, essa é a proposta da nossa série, Razões para Abandonar a Deus. Mas é claro que a nossa proposta também é para que isso seja superado por nós. Não quero aqui convencê-lo a ficar longe de Deus. Pelo contrário, eu quero
tentar convidar você para se aproximar mais dele e superar essas coisas que podem te fazer muito mal, e te trazer uma vida que não seria a melhor vida para você viver. Portanto, eu quero começar falando um pouquinho sobre a questão do sofrimento. O sofrimento está em todo lugar. Eu não sei se você já parou para pensar ou pesquisar se nas naturezas ou naquilo que nós realizamos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós nos envolvemos, como o sofrimento está presente. Você já reparou que o sofrimento está no entretenimento? O sofrimento está numa arte? O sofrimento está numa conversa de esquina? O sofrimento está no happy hour? O sofrimento está nas nossas horas de trabalho? E o que na verdade nós estamos fazendo todos os dias é tentando achar de alguma forma, alguma atividade, algum projeto, alguma coisa que nos tire dessa condição de sofrimento, porque o nosso habitat, a nossa terra, o solo onde nós pisamos é algo que gira em torno do sofrimento, que gira em torno da dor. Crescer dói. Nós colocamos algumas metas sobre nossas vidas, dói, você tem que abrir mão, você tem que controlar o tempo, você não tem tempo suficiente. E aparentemente, ou na verdade isso é um fato, as últimas décadas, o último século da nossa existência, o que mais tem aumentado no mundo é a possibilidade de entretenimento. Veja a nossa cidade de São Paulo. O que você poderia fazer num domingo de manhã? E você optou por estar aqui, mas você poderia escolher N situações de entretenimento. Para que serve entretenimento, se não para nos afastar dessa dor, nos afastar da angústia, nos afastar dessas aflições que estão diante de nós? O sofrimento está em todo lugar. O sofrimento está em você. E como eu sinto? Como eu sinto o sofrimento? Eu quero... eu vou usar daqui mesmo. Eu quero citar uma frase de um poeta italiano, Ungaretti, que diz o seguinte: é o meu coração, a terra mais maltratada. É o meu coração, a terra mais maltratada. Você se identifica com essa frase? Você olha para o seu coração dessa forma? Como você tem visto a sua história? Como você tem olhado para as suas emoções? Você acha que alguém daqui escapa disso? Meu coração é a terra mais maltratada. E com isso, eu quero trazer aqui um poema que tenta ilustrar um pouco essa dor, esse sofrimento que nós carregamos na nossa alma, que diz o seguinte: que triste estrela decretou o meu nascimento, que o mundo me negou qualquer contentamento, e tantas vezes de joelho sobre o chão, a esmola de um sorriso eu implorei em vão. Quantas vezes da luz, fastidiosa, cansado, tem meus lábios as sombras da noite implorando. Nos tormentos do mundo, eu orei com insistência, pedindo a meia luz com a sua sombra e clemência. O dia não é bom, a noite é até pior. Maior de noite ao medo, e a dor do dia é maior. Eu ignoro, choro e gemo sem alento. É sem fim e sem medida este meu tormento. Risonha, a flor saúda o dia, apenas cresce, despreocupada, e ela não planta nem tece. Quem dera minha vida, igual fosse a da flor, e eu logo me acabasse ou livrasse da dor. Quantas vezes nós não conseguimos colocar em palavras assim o que nós sentimos? Mas essa dor está diante de nós. Essa dor está diante de você. E aí, sobre o sofrimento, tem uma coisa que é ainda pior.
Porque nós sentimos isso. Mas nós damos uma de forte. Super-homens, super-mulheres, que se calam, enrijecem, viram durões. Pessoas que querem demonstrar que são fortes, conseguem superar essas dores e se calam. E se calam. E um poeta italiano também, Pascoli, vai dizer: porque a dor é mais dor, se cala. Se a dor se cala, se você cala a dor, mais dor ela se torna. E eu acredito que ao longo da vida, nós não sabemos lidar muito bem com essa questão de dor, de sofrimento. E a gente tenta matar no peito, a gente tenta assimilá-la e dizer: vamos lá, tá tudo bem, a vida é assim mesmo, vamos adiante. E isso se torna ainda pior para todos nós. E é aqui que eu acredito que a gente começa a se afastar de Deus, daquele que nos criou. Como se nós disséssemos a Ele: não está vendo que está doendo? Você não conhece todas as coisas? Não precisa que eu fale nenhuma palavra? Tu já conhecias as palavras antes, como diz o Salmo 139? Por isso eu me calo, esperando que você venha em minha direção. E quando não o percebo, eu me calo ainda mais, e mais dor vem à minha vida. Agora, sobre o sofrimento, quanto luto, quanto eu me dedico a lutar com isso que eu me calo todos os dias. E Tomás de Kempis vai dizer o seguinte: aguarda um pouco, minha alma. Aguarda a promessa. Fugiu o ângulo aqui. Aguarda a promessa de vida e traz todos os bens em abundância do céu. Se desejares em excesso estes bens presentes, perderás os eternos e celestiais. Usa os bens temporais, mas deseja os eternos. Nós lutamos, e muitas vezes o que nós encontramos como ferramentas para lidar com a nossa dor, como Tomás de Kempis vai dizer, são as coisas do nosso presente século. Então nós buscamos sim entretenimento, buscamos as rodas de conversas. Nós, como povo brasileiro, gostamos de piadas e contamos piadas engraçadas, sem graças, mas no intuito de distrair essa dor que nos atinge. Costumo pensar que brasileiro demora 30 segundos diante de uma tragédia. O restante se torna piada. Você já percebeu? Quando acontece algo trágico que nos fere, 7-1, contra a Alemanha, o que começou a acontecer logo que esse placar estava ali de uma forma que não ia se reverter? Os memes e tantas piadas e brincadeiras para distrair a vergonha que nós sentimos. E esse é só um exemplo de tantas outras que nós vivemos e fazemos piadas sobre a nossa dor e o nosso sofrimento para ver se ele vai embora. Agora, Tomás de Kempis, a partir da cosmovisão bíblica, ele está sugerindo que ao invés de nós lutarmos dessas formas, buscando as coisas deste tempo, das capacidades humanas, ele está sugerindo que nós, então, falemos para a nossa alma: aguarda mais um pouco. Aguarda mais um pouco a promessa divina e terás todos os bens e a abundância do céu. É essa espera que faz com que a gente, muitas vezes, sintamos ainda mais a dor e queiramos nos afastar ainda de Deus. Agora, eu quero, ainda numa frase de Tomás de Kempis, falar a respeito do verdadeiro consolo. Ok, todos nós temos sofrimento, todos nós temos diante de nós as dores, mas olha que interessante o que ele vai nos dizer. Vão e breve é todo consolo humano. Você já percebeu isso?
que as soluções que você consegue encontrar para as suas dores, às vezes dura pouco. A festa termina, volto para casa, machucar o outro termina, eu volto para o meu lar, o meu dinheiro compra algumas coisas, depois eu perco o prazer de continuar indo ao shopping. E aí às vezes eu preciso de uma outra situação, de talvez com dinheiro trazer outra pessoa e começar a ostentar. Porque quem sabe assim alguém me valoriza e começa a fazer elogios por mim. Mas ele diz, esse consolo humano é vão e é breve. Mas aquele que é recebido interiormente da verdade, e essa verdade com V maiúsculo, a verdade é de Jesus, é abençoado e verdadeiro. E olha que interessante o que ele diz, o devoto carrega consigo o seu Consolador. E talvez no nosso tempo, quando a gente fala a respeito de devoto, a gente se lembra de uma pessoa caxias, né, de um beato, mas não nas palavras dele. O que ele está querendo dizer é aquele que tem devoção, é aquele que se dobra diante do seu Criador, aquele que se dobra diante do seu Deus, aquele que se aproxima dele. O devoto carrega consigo o seu Consolador. Jesus, em toda parte, ele diz, e aqui é a frase que a gente quer dizer com todo o consolo que nós encontramos: fique comigo. Senhor Jesus, em todos os lugares, fica comigo. A todas as horas, fica comigo. Eu não sei o tamanho da sua dor, mas a dor que eu tenho trazido diante do meu coração, eu tenho vontade de me afastar das pessoas e dizer para Deus: Deus, fique comigo. Onde quer que eu vá, esteja ao meu lado. Esse ano tem sido muito difícil para mim, tem trazido muitos sofrimentos. E vários falecimentos perto de mim. Situações que não tenho o que fazer. E quantas vezes não tive vontade de sumir, porque o consolo humano não era suficiente. Tapinha nas costas? Por favor, não venha com essa. Vamos conversar. Conversar é bom. Talvez diminua um pouco a dor, mas de verdade, fica comigo, Senhor. Que seja este o meu consolo, estar disposto a prescindir de qualquer conforto humano. E aí ele continua dizendo, por fim, sobre as aflições da alma. Aqui, na verdade, George Herbert vai dizer, por fim, sobre as aflições da alma, considere que Deus pretende que ela seja um sagrado templo, para Ele mesmo morar. E não permitirá espaço algum para um inquilino, como o pesar. Tampouco permitirá que alguma tristeza venha competir com ele. Por fim, então, as aflições da alma, considere que Deus pretende que ela seja um sagrado templo. Eu sei que dói. E às vezes nós estamos tentando achar algum caminho, alguma coisa que venha nos curar. Eu quero te dar uma informação, se você ainda não sabe. Mas o único que pode curar a sua dor foi quem te criou. E Ele te criou de tal forma que nada mais pode sarar a sua dor. Você pode tentar, pode correr a vida inteira, dedicar aos seus 80, 90, 100 anos. Mas aquele que pode curar e que não negocia ser o curador da sua dor é o próprio Deus. De forma que a gente não está esperando a visita de uma pessoa para nos curar, mas a gente anseia pela visita de um só, de Deus, na nossa dor. Recentemente um amigo passou por uma dor muito grande. Muito grande.
E como ele é pastor, muitas pessoas foram falar com ele. Mandaram mensagens, vídeos, fizeram música. Tentaram dizer textos bíblicos. Chamaram para viagem, oferecer casa de descanso na praia. Vocês acham que isso é suficiente? Eu sei que o que ele está esperando é uma visita só. A visita de Deus, que pode curá-lo. E Jesus diz o seguinte para mim e para você, como disse para os seus discípulos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está pesado? Está cansado de buscar todos os dias um caminho que vá suprir sua dor? Jesus está dizendo: você está cansado disso? Então vem. Vem experimentar o meu alívio. E sobre o sofrimento ainda, quero propor para vocês um caminho que é o caminhando com os grandes, com os gigantes. Vejam que interessante. Quando o conforto é tirado, ou seja, a nossa situação de estar consolado diante da dor, não se deixe abater, mas humilde e paciente, aguarde a visita de Deus, pois Ele tem capacidade para lhe dar mais graça e mais consolo espiritual do que você tinha antes. Tal alteração de graça não é novidade, ou seja, de ter consolo e de às vezes você parecer não ter consolo. Nem algo estranho para aqueles que têm experiência na maneira do proceder de Deus. Essa alteração foi constatada na vida dos grandes santos e dos santos profetas. E assim diz o profeta Davi. Na Bíblia, dos personagens bíblicos, nós percebemos muitos deles oscilando entre o momento em que estava protegido, consolado por Deus em abundância, e depois passando por situações difíceis. E olha só o que Davi vai dizer a respeito disso. Dizia eu na minha prosperidade, Davi falando. Davi, rei de Israel. Na minha prosperidade eu dizia, jamais serei abalado. Ou seja, a minha alegria, a minha felicidade, a situação boa que eu tenho vivido, a boa fase da vida não vai ser abalada. Mas depois, quando a própria graça se afastou e tantas coisas ruins aconteceram, disse Davi a Deus: tu afastaste de mim a tua face. Eu estou perturbado. Você já se sentiu assim também? Depois de um grande momento de abundância? No entanto, Davi não se desesperou por isso, mas orou de todo o coração ao Senhor e disse: a ti clamei, Senhor, e farei o meu pedido ao meu Deus. E logo obteve o resultado de sua oração, como ele mesmo testemunha, dizendo: nosso Senhor ouviu a minha oração e teve compaixão de mim, e agora novamente me enviou auxílio e conforto espiritual. E disse: por isso, disse em seguida: Senhor, tu transformaste a minha alegria em tristeza. A gente quer só que Deus transforme a tristeza em alegria. Mas a jornada com Deus ajudou Davi a perceber que Deus também pode transformar a alegria em tristeza. Mas, e me cortaste de regozijo celeste. Se antes era só alegria e depois só tristeza, o que Davi está dizendo é que a síntese disso é um regozijo que não é algo conhecido na terra, mas é algo que veio dos céus. E nós só conseguimos acessar os céus quando nós nos dispomos a essa caminhada com Deus, onde Ele mexe sim na nossa alegria e permite tristezas e sofrimentos enormes sobre todos nós. Mas isso é para nos conduzir para um caminho onde Ele quer nos mostrar os céus. Ele quer compartilhar os céus conosco. Ele quer compartilhar os céus com você. Ele quer te mostrar um caminho que o planeta Terra não pode te oferecer, que a capacidade humana não consegue acessar. Ele quer te conduzir por algo extraordinário. E os grandes passaram por isso. Todos os grandes líderes que nós encontramos na Bíblia passaram por momentos desses.
E Ele quer te fazer crescer. Ele quer te fazer um líder grande. Ele quer te fazer uma pessoa madura. Não quer te fazer uma pessoa infantil, mimada, que não consegue lidar com a sua vida. E por isso se afasta dele. E eu quero, com isso, concluir, e eu vou convidar o César e algumas pessoas. Nós temos passado por momentos de dores. Nessa semana, na terça-feira, eu e o César, nós terminamos uma música, nós compomos uma música que veio fruto das reflexões, mas principalmente das dores. O César estava 2 semanas atrás aqui, passando por suas lutas, dores, sofrimentos, tentando entender a Deus em tudo isso, pedindo que Ele se apresentasse e não se afastasse. E ele então tinha uma melodia, uma frase, e nós na terça-feira nós começamos a conversar a respeito e batalhamos juntos para a gente chegar então numa letra para essa melodia. E nós queremos cantar com você diante dessas nossas lutas. Depois de nós cantarmos, eu quero voltar e falar mais umas palavras com você. Nós tentamos colocar nessa canção a seguinte frase: levou sobre si as nossas dores, nossas aflições, mas Ele restaura o nosso ser e coloca os céus em nós. Nós continuaremos a viver num terreno de sofrimento, mas não sozinhos. E a mensagem de hoje é para que você se aproxime de Deus novamente. Porque se Ele permitiu o sofrimento, Ele também tem se colocado como resposta às suas vidas. E Ele sabe que dá. Ele sabe que dá. Mas só Ele pode ocupar esse espaço da vida e dizer: vem cá, meu filho, vem cá, minha filha. Eu vou trabalhar no seu ser, na sua vida, para que o céu se manifeste plenamente, até o dia que esse céu chegar a estar pleno e as dores e os sofrimentos vão embora. Essa é a promessa de Apocalipse. Novos céus e nova terra, onde não haverá mais ranger de dentes. Essa é a nossa esperança. E é para lá que Deus está nos conduzindo. Não nos faz isso por maldade, mas como um pai que disciplina o seu filho. Ele nos pega pelas mãos, caminha conosco no meio das dores e ali ministra o seu amor, a sua presença, o seu cuidado, mesmo que às vezes em silêncio. Ele está perto de nós. Se você tem se percebido na necessidade de se aproximar de um filho, ou de desfrutar melhor desse Deus que tem interesse em cuidar do seu coração, quero convidar você, fechando os seus olhos, falar comigo, sua voz primeiro, depois eu vou orar por você.